Olá, galera, reflexões, tudo bem? Olha só, eu trago essa questão aqui resolvida pelo professor César Rosa, tá? A questão da Escola Preparatória de Cadete de 2023, um problema de geometria que envolve determinação de máximos e mínimos. Esse tipo de questão é muito comum em processo seletivo para escolas militares e eu quero fazer aqui um react, um comentário, porque eu achei muito legal a resolução do professor, sempre destacando ali os elementos teóricos. E eu pediria para você que ficasse até o final, porque eu tenho um destaque que eu quero fazer, mas eu não posso fazer ele no meio do vídeo, né? Porque senão, digamos assim, estraga toda a proposta desse React aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar o professor César protagonizar aqui. Olá, aqui é o César. Eu estou trazendo nesse vídeo uma questão da EPICAR de 2023, uma questão sobre geometria plana, mas que vai envolver também uma função quadrática, tá bom? Então vamos lá. Um triângulo possui dois lados de medidas L e 22 menos L, ambos em centímetros, e medida do ângulo interno formado por esses dois lados igual a 30 graus. Considere S de L a expressão da área de todos os possíveis triângulos com as medidas citadas. Entre esses triângulos, A1, cuja área é a maior possível. O valor dessa área em centímetros quadrados é igual a... Aqui é a lista das alternativas. Eu não vi como é que essa questão está escrita na prova oficial, né? Mas vejam que a forma como o professor César escreve meio que destaca os passos que têm que ser executados. Ou seja, percebam aqui que tem três parágrafos mais importantes, né, além do enunciado, ou seja, seriam quatro parágrafos. Ou seja, nesse primeiro parágrafo aqui, ele destaca as medidas do problema, aqui a expressão da área, e aqui uma outra informação que também é muito importante. Então, a construção do enunciado já vai indicando para você o passo a passo que tem que ser feito. Então, olha só, é um triângulo que possui dois lados, com medidas L, L é a variável lado, e 22 menos L. Além disso, tem um ângulo de 30 graus, então é um ângulo notável. Significa que, sendo cosseno tangente, você determina de maneira imediata, né? Ou seja, esse ângulo de 30 graus, ele está compreendido entre esses dois lados. Na sequência ele diz, ele denota por S de L, S de L é a expressão da área de todos os possíveis triângulos com as medidas citadas, ou seja, se você escolher aqui um L, convenientemente, na verdade ele vai determinar um domínio para esse problema, você vai obter uma área. Então são infinitos L's, então você tem infinitas áreas. Agora tem uma dessas áreas que possui, tem um desses triângulos que possui a maior área possível. E se você olhar as alternativas, né, alguém poderia ser um pouco mais precipitado e dizer, não, tá aqui, ó, é 60,5 ou sei lá, 60, mas não é bem assim, tá? Matemática a gente tem que analisar o passo a passo. Vamos lá. Bom, então para começar, vamos fazer aqui um esboço de como seria esse triângulo. Ele vai desenhar o Vamos pegar aqui triângulo, uma medida, vou chamar essa medida de L, a um lado, e um outro, de eu dois vou mil- chamar de 22 menos L. ele geometriza aí para você. Serão as medidas de dois lados desse triângulo. E o ângulo entre eles é um ângulo de 30 graus. É, perceba como eu falei, né? O destaque que ele dá no enunciado já vai mostrando o passo a passo. Então, essa geometria que ele está construindo aqui diz respeito a essa primeira parte aqui do enunciado. Tá? Bom, a primeira observação que a gente pode fazer aqui é a seguinte. L, ela vai, esse número L, esse valor de L, ele vai variar, ele tem que ser menor do que 22 e maior do que zero. Então, ele vai variar entre 0 e 22. Por quê? É porque você não tem medida nula e nem negativa, né? De Porque ele lado. não pode ser menor do que zero, porque isso aqui é uma medida. Também não pode ser maior do que 22, senão esse lado aqui seria negativo, não faz sentido. Tá? Exatamente. Então, ele está flutuando entre é, 0 e 22. Só que, nessas condições, existem infinitos triângulos que Uhum. obedecem a essa regra aqui. Eu posso chutar qualquer valor. L é um número real. Eu posso chutar qualquer valor de L que esteja nesse intervalo e formar um triângulo. Concorda? Ele quer dizer que aqui, como ele falou, né, tem infinitos valores de L entre 0 e 22, né? E aí ele pode escolher qualquer um, você vai ter uma área. Agora, existe um único valor de L onde a área desse triângulo é máxima. Só que entre esses triângulos, entre esses infinitos triângulos, existe um que tem a área
máximo. Vamos supor que seja esse aqui. Estou só fazendo um esboço. Tá? Um deles tem a área máxima. O problema está pedindo exatamente qual é essa área máxima. Tá bom? Bom, a área é dada, ele designou por S de L. Ele E já como nós vai, temos assim, dois. ele já vai para a segunda parte aqui, ó, né, do destaque que ele fez pelo enunciado, né? Então, a gente sabe qual é a área do triângulo, né, de um triângulo qualquer. Agora existe uma área, existe uma fórmula notável que envolve essas medidas, dois lados e um ângulo entre eles. Olha só o que ele vai fazer. Lados e o ângulo entre eles, a área pode ser dada por aquela fórmula de um lado vezes o outro vezes o seno entre eles, tudo dividido por 2. Exatamente. Então, seria meio, que é dividido por 2, vezes um lado, vezes o outro, vezes o seno entre eles, que no caso aqui é seno de 30. Daí a importância do ângulo notável que foi dado, né? Sendo de 30 é meio. Então, essa fórmula é notável, pessoal. É a metade do produto dos lados vezes o seno do ângulo compreendido entre eles, tá? Seno de 30 nós sabemos que vale meio. Então, arrumando aqui, Deixar um pouquinho para a cima. gente teria, melhorando essa escrita aqui, Ele reescreve a lá. área vai ser dada por Menos L ao quadrado. menos L ao quadrado mais 22L, tudo sobre 4. Bom, então perceba que ele já determinou o valor da área de forma geral, baseado nesse segundo destaque que ele fez aqui no enunciado, né? Então perceba que é uma parábola, o sinal do expoente 2 aqui é negativo, portanto é uma parábola com concavidade voltada para baixo. E se você tem uma parábola com concavidade para baixo, necessariamente você tem um ponto de máximo. E esse ponto de máximo dessa teoria de máximos e mínimos decorrente da análise de parábolas é dado pelas coordenadas do vértice. X do vértice, que é menos b sobre 2a, e y do vértice, que é menos delta sobre 4a. E é o que ele vai fazer de forma muito, muito precisa. Agora a questão pergunta: qual é o máximo valor dessa função? Tá? Observando bem, é uma função quadrática. Tá? Uhum. Ela pode assumir infinitos valores, mas tem um deles que é máximo. Tudo bem? Vai depender do valor de L. Qual é o valor de L que maximiza S de L? Então, nós queremos maximizar essa função aqui. Então, eu vou escrever assim. Qual é o valor de L que maximiza essa função de L? Então, essa pergunta, essa que ele fez aí, né, reescrevendo basicamente a proposta do problema, é o que é o destaque que ele fez aqui, né? Qual é o valor de entre esses triângulos há um cuja área é a maior possível, né? É o que ele vai fazer. Então ele tem uma parábola com concavidade voltada para baixo. A gente sabe que tem um ponto de máximo e aí ele vai construir. Tá? Bom, observando que ela é uma função quadrática, logo, ela é uma parábola. E como quem está multiplicando o L ao quadrado aqui é um número negativo, então ela é uma parábola, ela é mais ou menos isso aqui, é uma parábola de boca para baixo. Aí ele já coloca mais uma vez um desenhinho, né, uma geometria, é isso que eu me refiro. Ele vai geometrizando para você ter uma relação entre a geometria e essa álgebra bem aqui da expressão do S de L. Então vai ter um ponto de máximo aqui, que vai ser determinado por um L especial aqui, que a gente chama de, seria o X do vértice, né? Mas a gente, como é L, então a gente vai Isso, chamar de L do vértice. porque a variável aí é o L, né? Então você vai ter o X do vértice aqui, que é o L do vértice, e o Y do vértice aqui, ó, é o valor de L para o qual esse S de L aqui é máximo. Então, o S de L vai ser o Y do vértice. Ah, César, dá para calcular a área direto? Dá para calcular o valor da função no L do vértice? Dá. Mas eu Uma outra coisa, sempre tenha em mente que o valor desse L que você vai obter, ele está aqui, ó, entre 0 e 22. Tá? vou fazer o L do vértice aqui. Sei lá, por uma preferência minha, tá bom? Agora, maximizar essa função aqui é a mesma coisa que maximizar o numerador, porque ela vai ser máximo quando o numerador for máximo, tudo bem? Uhum. Então, a gente tem agora aqui maximizar menos L ao quadrado mais 22L.
Ou seja, o que ele está querendo dizer? Você tem duas maneiras de resolver agora, de atacar o problema nessa fase final. Ele vai construir o L do vértice, através da fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a, e ele poderia determinar o y do vértice através da fórmula menos delta sobre 4a. Só que esse S de L é a expressão que governa essa curva parabólica bem aqui. Então ele já calcula direto na expressão S de L. Tá? São dois caminhos que você tem, ele optou pelo caminho que ele está construindo, né? Bom, ele vai ser máximo quando? Bom, o máximo dessa função vai ser dado pelo L do vértice, quando o L assumir esse valor aqui, que é o L do vértice, tá legal? E o L do vértice, você já estudou funções quadráticas, é o famoso menos b sobre 2a, Isso. certo? Onde o b é o 22, então aqui seria menos 22, e o a seria o menos 1. Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, o L do vértice É é igual a 11. 11. Tá, mas não é. Olha, já percebam que o L do vértice, que é o x do vértice, que vai ser o valor que vai maximizar essa parábola, é 11, que é o ponto médio aqui, ó, que é o ponto médio desse intervalo. L do vértice que a gente quer. A gente quer o valor da função quando o L vale 11. Então, é só substituir aqui o S de L. Então, vai ser o S de 11. É exatamente aquilo que eu disse. Ele não está optando por calcular o valor máximo através da fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Ele já está calculando direto na expressão, porque fica bem consistente com a proposta dele, né? E é isso aí, ó. A resposta vai ser isso. Então, vai ser. Vamos lá, vamos colocar aqui na função, nessa função aqui, S de L, tá? Isso. Então, vai ser menos. Bom, fazendo as contas aqui, Aí ele faz a conta, né? Tem que ter 22 cuidado. vezes 11 vai dar 242, menos 11 ao quadrado, que é 121. Tudo isso dividido. Observe que ele faz corretamente aqui a separação, né? Esse menos tá fora, tá? Então o L ele substitui aqui dentro, por isso que ele coloca parênteses aqui, tá? Daí a importância de fazer bem essas separações. 4. Aqui vai dar 121 121 sobre 4. dividido por 4. Então, S de 11 vai ser 121 é 120, Muito legal isso aí que ele mais faz. 1, tudo dividido por 4. Então, aqui a gente pode separar 120 por 4, mais 1 dividido por 4. 120 por 4 é 30, Muito bom. mais 1 Zero- quarto é 0,20, 0,25. 0,25. Portanto, a área máxima vai ser 0,25. 30,25 centímetros quadrados. Tá legal? Então, essa aqui é a resposta do problema que a gente queria. Isso corresponde à letra B. B. Então é isso, Com isso, a pessoal. gente Não se precipitem, tem que fazer todos os cálculos corretamente como ele fez. A resolução dele está brilhante porque ele já começa separando bem o enunciado, mostrando para você os elementos que ele vai ter que construir, né? dá o final da questão. Uma questão interessante, é uma aplicação prática. E é isso aí. Se você gostou, peço por favor, deixe um like no vídeo e nos vemos no próximo vídeo. O destaque que eu queria fazer, pessoal, é o seguinte. Olha só, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, Interessante, é uma aplicação prática. aqui, ó. Já que o valor do L que maximiza SL o S de L é 11, então esse triângulo ele é um triângulo isósceles. Por isso que eu pedi para você ficar até o final. Se eu falasse isso antes, meio que não ficaria legal para a proposta do vídeo. Então, por exemplo, o L é 11 aqui, 22 menos 11 é 11, e portanto eu tenho um triângulo isósceles. E o ângulo desse triângulo isósceles aqui é 30, né? Esse ângulo do vértice aqui é 30. Portanto, esses dois ângulos aqui, ó, 75 e 75, para fechar 180. Né? 75 mais 75 vai dar 150 mais 30, 180. Então, esse é um triângulo isósceles. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você for resolver questões dessa natureza, de determinar máximos e mínimos, geralmente aparece, nesse caso aí apareceu um triângulo ao final, que é um triângulo isósceles, que é um triângulo que possui características muito peculiares. Ou seja, ele tem dois lados de medidas iguais, consequentemente ele vai ter os ângulos da base iguais. Se por acaso esse ângulo aqui fosse 60, esse triângulo ele já seria um triângulo equilátero. E aqui, olha, seria seno de 60, que já não é meio, né? É raiz de 3 sobre 2. Então,
fiquem atentos que esse tipo de questão sempre vai mostrar para você figuras que possuem simetria, que possuem características que é bem próprias da própria geometria do triângulo em si, no caso aqui um triângulo isósceles, né. Então é isso aí pessoal, parabéns ao professor César e um grande abraço, até o próximo react.